México, comunidades indígenas cercadas por um cartel de drogas decidiram treinar crianças e adolescentes com armas de fogo. Dizem que não tiveram escolha, já que as comunidades não têm policiamento o suficiente e constantemente são atacadas por soldados e da extorsão dos traficantes. Torturam e matam quem não colabora com o tráfico. A heroína que abastece o mercado de drogas dos Estados Unidos. Se abstuvieron de actuar hasta que temieron por sus vidas y las de las personas que estaban en el interior. Do ataque e desaparecimento dos 43 estudantes de Ayotzinapa em setembro de 2014. E indica que os estudantes foram atacados em Iguala por policiais corruptos dessa cidade e da vizinha Cocula, e em seguida entregues a membros do cartel Guerreiros Unidos, que os teriam assassinado e incinerado. Esta pandemia, los números de la violencia en contra de las mujeres han aumentado, pero no solo los números. Detrás hay una historia de dolor, de sufrimiento, lágrimas y desgraciadamente sangre. Porque de ahí nacimos, crescimos e moriremos en ella sim. Pois é, como a gente viu, o México é bem violento. Mas pra gente iniciar aqui, para poder mostrar para vocês um lado que geralmente não é visto ou que não é tão populoso, como por exemplo a gente pensa que México, festa, sol, calor, mas quem já foi para lá é muito presente a vivência dos mexicanos. E não é uma coisa tão interessante como a gente pode imaginar do lado de fora, tá bom? Mas vamos ver aqui como que esse país ele é posicionado geopoliticamente, tá? Porque ele é um país muito legal, né? A posição dele é muito boa, pois fica ao lado de grandes ícones significantes de território, como o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico. Também tem das maiores potências, né, do mundo, que é os Estados Unidos. E também fica marcada a presença de investidores norte-americanos, tá? E primeiro, o México infelizmente não é uma potência. A região tem diversas montanhas, porque isso dificulta o país de se povoar nessas áreas de planaltos, né, que é muito alto. Enfim, já o terceiro ponto, no meado do século XIX, os estadunidenses tomaram praticamente todo o território mexicano e atualmente é mais conhecido como Texas, o Novo México, Arizona, Califórnia, Nevada, entre outros aí que a gente já viu e podemos ver no mapa que a gente conhece. E essas áreas, na verdade, era para ser dos mexicanos. Mas com a guerra de 1948, né, durando 4 anos essa guerra, os Estados Unidos levaram 55% de seu território para casa. Como os Estados Unidos têm, vamos dizer, uma certa inteligência estratégica melhor do que os mexicanos, eles aproveitaram muito mais. E um ponto que a gente pode destacar aqui é que, por exemplo, o Texas e a Califórnia, eles têm grandes movedores financeiros. Para ter noção, o PIB do Texas gira em torno de 1,8 trilhões de dólares. E o PIB da Califórnia, se não me engano, vai de 3 trilhões de dólares. E era para ser do México, cara. E sabe quanto que é o PIB do México? É de 1,2 trilhões de dólares. O México seria que nem o Brasil, né? Porque ele é grande, populoso, cheio de riquezas naturais. E a cultura é muito forte dos mexicanos. Em toda a sua jornada histórica do México, os fatos marcantes que a gente pode mostrar aqui nesse seminário é que em momentos históricos houveram em 1910, o primeiro, que é muito importante destacar, em 1910 é o início da Revolução Mexicana. É muito importante vocês saberem disso. Eu vou mostrar um resuminho para você ter ideia
de quão importante foi, porque até hoje é discutido. Então você aí que tá dormindo, não tá prestando atenção, não tá ligando, enfim, pelo menos presta atenção em um minutinho do que eu vou falar aqui. Por que é tão importante? Essa revolução, ela reuniu os camponeses indígenas que habitavam ali territórios, né, com terrenos férteis, com terrenos bons, né, para o movimento agrário. Então, esse objetivo da Revolução Mexicana foi por conta de ter uma reforma agrária e uma reforma eleitoral. Um nome destacado aqui, que é o Díaz, ele foi um presidente que formou a ditadura nessa época, e também já havia, nessa mesma época, já havia a política Big Stick, certo? E quando o Díaz, que era o presidente, sai do comando, porque os camponeses tiraram, né, enfim, quem prometeu outro candidato que prometeu a reforma agrária foi o Zapata. E aí que vem todo blá 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 que o Lucas também vai explicar. E aí, essa revolução ela ficou marcada na história por conta de ser um conflito entre o governo querendo tomar as melhores terras e os camponeses indígenas protegendo essas terras, certo? E o resultado é que os camponeses ficaram com as piores terras que haviam ali no terreno, né, no território. Também nomes como Francisco Madero, Zapata, Pancho Villa, são os principais nomes que é importante ressaltar aqui. Também houve, depois de um tempo, outro fato histórico aqui, é que houve um massacre e desaparecimento de estudantes na cidade do México, certo? E o índice de narcotráfico vai aumentando, tá bom? Falando agora do movimento zapatista, ele ocorreu em 1994, quando um grupo de camponeses organizou um movimento inspirado na antiga luta empreendida pelo líder revolucionário Emiliano Zapata. O chamado Exército Zapatista de Libertação Nacional formou-se inicialmente da mobilização de camponeses indígenas. Seu grande intuito era colocar em pauta a urgência por transformações que atingissem diretamente as populações empobrecidas do México e promovessem a reforma agrária no país. Bom, o movimento ocupou 6 cidades da região sul do México. Os revolucionários declararam guerra ao governo e contra as políticas julgadas conservadoras. Mas ao longo de 3 anos de delicadas negociações, o exército conseguiu a adesão de um número cada vez maior de integrantes. No ano de 1997, os zapatistas organizaram uma grande marcha que ocupou a cidade do México. Por curiosidade das negociações e exigências do México, o governo mexicano decidiu reprimir violentamente os zapatistas, que, em dezembro de 1997, um grande confronto entre as tropas do exército de integrantes do grupo revolucionário resultou na morte de 45 membros da aldeia de Acteal. Com isso, a questão social do México ganhou espaço na mídia internacional e chamou a atenção do mundo todo para a crise social e institucional vivida em solo mexicano. Bom, a economia do México. A economia do México é do tipo emergente, ou seja, em vias de desenvolvimento, o país possui uma economia muito diversificada e um importante parque industrial. Uma produção fabril local é especialmente destinada aos Estados Unidos, por meio de acordos comerciais e diversos. No setor primário, o México é um grande cultivador da cana-de-açúcar, milho, algodão doce, banana e abacate. Além de produtor de petróleo, minerais como ferro, chumbo, zinco, cobre. Já no setor fecundário, ressalta-se a elevada taxa de industrialização mexicana, que conta com uma presença de forte parque produtivo. O país também possui diversas indústrias de alimentos, bebidas, químicos, medicamentos, materiais de construção civil, máquinas de equipamento diversos, tabaco e até automóveis. Por fim, no setor terciário destaca-se o forte comércio e, inclusive, a exportação de diversos bens, além das atividades de serviço e do turismo. Mas pensem comigo, se a corrupção existe no México, vai acabar com que o efeito imposto pelos governadores seja o contrário, e vai fazer também com que os cartéis fiquem cada vez mais equipados. Com isso surgiu outro cartel também de tiranos, de corruptos, que é o cartel de Los Zetas.
ele é um dos mais violentos e ele é formado por comandos especiais do próprio exército mexicano. E o próprio pessoal que faz parte desse cartel, eles acham mais lucrativo traficar do que acabar com os próprios cartéis. E outra, se a gente for colocar no papel, que nem eu citei, o México tem uma economia muito pobre e tem regiões formadas por muito desemprego. Ou seja, acaba que algumas cidades vão acabar sendo dependentes do narcotráfico, acabando que o narcotráfico vire uma espécie de narcoeconomia, porque essas cidades vão acabar sendo muito dependentes dele. Um fato alarmante e também muito curioso é que em 1998 El Chapo foi preso, ele foi mandado para o presídio de segurança máxima do México e ele conseguiu fugir pela porta da frente dentro de um carrinho do pessoal da lavanderia. Então ele teve ajuda de vários guardas, ele teve ajuda da polícia, ele teve ajuda de funcionários que ficavam lá dentro, talvez cuidando ali da parte da segurança interna mesmo, das câmeras, enfim. Ele já teve ajuda de todo mundo e mesmo assim ele conseguiu fugir. Isso são dados que mostram que a corrupção é muito forte no México, o que faz com que o México nunca evolua, a não ser se nós pensarmos pelo ponto de vista do narcotráfico. Seguindo o nosso tema central, que é os distúrbios no México, nós temos um tópico muito importante, que é a violência no narcotráfico. Mas antes da gente adentrar real nesse tema, nós temos que saber o que é o narcotráfico. Basicamente, narcotráfico é a forma criminosa que as pessoas fazem a comercialização e a produção de drogas em suas diversas formas e em suas diversas substâncias. E o que contribui para que essa comercialização seja feita é a posição geográfica do México, que faz com que ela seja a principal distribuidora de drogas no mundo. Além de uma ótima posição geográfica, tem também outras partes que fizeram com que o México crescesse muito. Um dos exemplos é o declínio da Colômbia e o outro é a ascensão de El Chapo. Por quê? Porque El Chapo, ele é um cara muito forte hoje em dia quando se fala em tráfico, quando se fala em narcotráfico, tá bom, pessoal? E isso fez com que os cartéis mexicanos crescessem muito, distribuindo cerca de 70% de toda a droga dos Estados Unidos. Então isso é um crescimento enorme. Para vocês terem uma ideia, hoje o México vive uma situação similar ao da Colômbia nos anos 80 e 90. E também, através de uma soma de fatores, como a corrupção, uma economia pobre, etc., a violência se faz presente no México. Nós temos governos e agentes corruptos que fazem parte ou aceitam o narcotráfico. E o governo, seguindo essa corrupção muito forte, ações governamentais foram precisas, que foram ações militares que vão fazer o uso de força real para acabar com o narcotráfico. Porém, se vocês pensarem comigo, a corrupção é tão forte, mas tão forte no México, que vai fazer com que essas ações militares, vai fazer com que esses militares pensem muito se vale mais a pena acabar com os cartéis ou entrar para os cartéis ou fazer um cartel. Em 2 de outubro de 1968, apenas 10 dias antes da abertura dos Jogos Olímpicos do México, estudantes se reuniram no centro da capital, em um local chamado Tlatelolco. Nas semanas anteriores, 2 membros das manifestações em favor de Fidel Castro haviam sido mortos pela polícia. Desta vez, o próprio exército enfrentou os manifestantes e abriram fogo contra a multidão deliberadamente. O resultado disso foi cerca de 300 mortos. Esse episódio ficou conhecido no mundo como Massacre de Tlatelolco, ou, como a autora Helena Poniatowska eternizou em seu livro A Noite de Tlatelolco. Até hoje, o verdadeiro número de mortes permanece incerto. Enquanto a maioria aponta para algo entre 200 e 300 mortos, há fontes que falam mais de 1000 mortos. Fontes governamentais, por sua vez, não se referem a mais do que 4 mortos e 20 feridos. Com essa repressão brutal, o presidente da época, Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, quis sufocar o movimento estudantil antes da abertura dos Jogos. O massacre teve início ao cair da noite, quando forças do exército e da polícia, equipadas com carros blindados e tanques, cercaram a praça e começaram a abrir fogo contra a multidão, não somente atingindo manifestantes, mas também qualquer um que passava por lá. A matança continuou a noite adentro, com soldados efetuando operações de busca nas casas e apartamentos localizados juntos à praça. Testemunhas desses acontecimentos afirmaram ter visto mais tarde os corpos serem recolhidos por caminhão de lixo. Na explicação oficial do governo, afirmava-se que provocadores armados misturados entre os manifestantes
colocados nos edifícios adjacentes às praças, tinham começado o confronto, encontrando-se debaixo do fogo, e por isso as tropas armadas teriam disparado em defesa. Até que no dia 2 de outubro, 15 mil estudantes de várias universidades invadiram as ruas da cidade do México, ostentando cravos vermelhos como sinal de protesto. O massacre foi precedido por vários meses de instabilidade política na capital mexicana, e isso foi um eco das manifestações e revoltas estudantis ocorridas em todo o mundo ao longo do ano de 1968. Os estudantes mexicanos pretendiam explorar a atenção do mundo, que estava focada na cidade do México, por ocasião dos Jogos Olímpicos. O presidente da época estava determinado a pôr um fim aos protestos estudantis e, em setembro, ordenou ao exército que ocupasse o campus da Universidade Nacional Autônoma do México, a maior da América Latina. Os estudantes foram espancados, detidos e de forma indiscriminada. Ainda assim, os protestos não pararam. Pelo contrário, apenas aumentaram de proporção, até que, no fatídico dia de 2 de outubro, 15 mil estudantes de várias universidades invadiram as ruas da cidade do México, ostentando cravos vermelhos como sinal de protesto contra a ocupação militar da UNAM. Ao cair da noite, cerca de 5 mil estudantes e trabalhadores, muitos deles acompanhados por suas esposas e filhos, se congregaram na Plaza de las Tres Culturas, em Tlatelolco. Para o que deveria ser uma noite, formou-se um Conselho Nacional da Greve, que começou a elaborar uma lista de estudantes desaparecidos. Marchas de estudantes percorreram as ruas ao lado dos carros blindados. Todos os efetivos policiais e vários batalhões do exército se colocaram em estado de alerta. A embaixada norte-americana foi custodiada por 2 pelotões e 10 carros blindados. A censura se tornou férrea. Houve 6 mil detidos, 2 mil presos sem julgamento, e o governo colocou a culpa em elementos nacionais e estrangeiros. Os acusou terroristas e desencadeou uma brutal repressão, que obrigou muitos estudantes a exilarem e abandonar a universidade. Apesar das ameaças dos blindados do exército, as mobilizações chegaram a reunir mais de 180 mil pessoas. Os estudantes incluíam em suas reivindicações maiores liberdades civis e punição de casos de repressão policial. O governo mexicano acusava o movimento de influências estrangeiras comunistas. O desaparecimento de 43 estudantes mexicanos em 26 de setembro de 2014 abalou a sociedade mexicana, expondo as entranhas da corrupção no governo e destacando a espiral de violência que já havia deixado milhares de mortos. 8 anos depois, ainda não se sabe com exatidão o que realmente aconteceu. A cerca de meia hora de carro da pequena e pacata cidade mexicana de Cocula, um depósito de lixo fétido nas colinas foi considerado a última morada de 43 estudantes mexicanos, que desapareceram quando voltavam juntos de um protesto. Agora, após anos de intenso escrutínio e críticas à opinião pública, uma comissão da verdade criada pelo atual presidente Andrés Manuel López Obrador reformulou o incidente como um crime de Estado, envolvendo dezenas de membros da quadrilha, soldados, autoridades locais, estaduais e federais, que chegam até os mais altos níveis do governo do México. O povo continua a protestar contra o fracasso de 2 governos sucessivos em descobrir a verdade sobre o que aconteceu. No aniversário de 8 anos do sequestro, alguns dos principais envolvidos no caso foram presos. Outros desapareceram e as autoridades familiares ainda procuram respostas.